A gente está aqui hoje para falar de jardim. E a gente está aqui hoje para tentar entender como que Deus, jardim e essa restauração que a gente está vendo tem a ver com Cristo. E como nós, cristãos, podemos ser mais parecidos com Cristo quando nós entendemos um pouco melhor o jardim. Então, abra comigo a Bíblia, abra a palavra de Deus comigo em João, capítulo 20. Vamos começar no versículo 11. A gente vai ler só até o 17 junto ali, depois a gente vai caminhar um pouquinho. Então, você deixa sua Bíblia aberta aí. Eu trouxe a Bíblia de papel, porque eu não sei o tamanho do problema, mas aí como o Tiago usou o celular, eu vou usar o celular também. Mas você viu que eu já trouxe aqui o papel, aquele negócio, né? Porque vai aqui, né? Aí, qualquer coisa, eu vou abrir o papel também aqui, né? Crianças, papel é esse negócio. Eu preparei essa piada antes. Vamos lá. João, capítulo 20, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Maria, por outro lado, ela permanecia ali junto à entrada do túmulo e estava chorando. Enquanto ela chorava, ela abaixou e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, e um estava à cabeceira de onde o corpo de Jesus havia sido colocado, e outro estava aos pés. Então, eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque eles levaram o meu Senhor, e eu não sei, colocaram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. Jesus então olhou para ela e perguntou, mulher, de novo, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela, achando que ele fosse um jardineiro, respondeu, se o Senhor tirou-o daqui, diga-me onde colocou, porque eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ai, Jesus, é a sua palavra, eis o nosso coração. Obrigado porque é domingo, a gente pode estar junto. A gente pode lembrar do seu sacrifício, e lembrar que o sangue abre o caminho a Deus, e lembrar que o corpo nos dá a energia para que a gente possa viver. E lembrar que não há outro como tu. E celebrar que o Senhor está aqui. E lembrar que igreja é essa parte vertical do nosso relacionamento contigo, mas essa parte horizontal da comunhão uns com os outros. Obrigado que a gente pode ter comunhão aqui, provavelmente a maioria aqui com irmãos todo domingo, mas alguns, como eu, rever amigos de tanto tempo. Obrigado por essa graça. Fala com a gente, Espírito Santo. O nosso coração está aqui. E a gente precisa e quer entender como nós podemos nos tornar mais como o nosso Salvador Jesus Cristo. Nos guia e nos fala em nome de Jesus. Amém. Então, a gente viu aqui uma conversa entre Jesus e Maria logo após, na verdade é a primeira vez que Jesus está aparecendo a alguém depois que ele ressuscita. Ele então ressuscita e ele imediatamente chega a essa mulher, a Maria, ela está lá olhando o túmulo e ele vai ter uma conversa com ela. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O evangelho de João, a forma que João escreve o seu evangelho, ele é muito interessante porque ele gosta de colocar algumas referências que aprofundam um texto. Deixa eu explicar isso melhor. Ele gosta de colocar referências de tempo, de local e algumas palavras que quem tem o contexto e quem entende, o texto fica muito mais rico. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente entender o que João está fazendo da nossa realidade aqui. Se eu vier a Orlando e eu chegar aqui para vocês e falar assim, porque Orlando adora rato. Veja bem, eu não estou ofendendo a cidade. Até parou o microfone. É uma piada, obviamente, comigo. Se você não pegou, pega agora aí. Por quê? Porque tem parque, né, pô? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quem é da cidade... Gente, eu não estou ofendendo, pelo amor de Deus. Era para ter entendido a referência. Agora, lá no Canadá também, mas sei lá, se eu vou num lugar que não conhece Orlando e eu faço essa piada lá, o pessoal vai achar que eu estou ofendendo a cidade, não faz sentido. Mas para quem está aqui faz sentido, porque tem um rato famoso que faz parte da realidade de Orlando. Ou seja,
há referências, há questões internas, há palavras, que dependendo do local que você está, dependendo de quem está ouvindo, dependendo de quem está lendo, isso faz mais sentido. João faz muito isso no texto dele. Ele coloca muitas palavras e referências que quem lá está lendo e está dentro desse contexto tem muito sentido. Para a gente pegar o que João está fazendo aqui nessa conversa, ou está revelando para a gente nessa conversa entre Jesus e Maria, a gente precisa voltar no início. Então abram comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Vamos começar lá no versículo 8. Vamos voltar ao jardim. Abra aí. Gênesis capítulo 2, verso 8. Olha só, diz o seguinte, a gente viu aqui na peça a referência a Gênesis 1, a criação do universo, tudo sendo criado, o mundo sendo criado. Quem era Deus aqui? Cadê Deus? Deus, qual é o seu nome, querido? Qual é o seu nome? É o Caleb da bateria? Ô, arrebentou, hein, Caleb? Bom, hein? Não é pouco bom, não, hein? Quando você for para o Canadá, está procurando um emprego, você fala comigo lá. Me deixa a pressão de baterista. Então, você gosta de free, Caleb? Mais ou menos. Quando eu vim para cá, saí de lá domingo passado, estava nevando a minha terra ainda. Está nevando. Está um pouquinho parecido o clima com aqui. Quase a mesma coisa. A gente chegou aqui só uns 33 graus mais quente. Igualzinho, igualzinho. Minha cidade tem 6 meses de neve, que beleza, pelo menos. Esse ano teve 7. Enfim, chega, senão vamos voltar para cá. Então, o Caleb, Deus, aqui a gente viu a criação do mundo, a referência depois ao jardim, e é essa referência que eu quero olhar com vocês. Ó, Gênesis 2, versículo 8 diz o seguinte: e o Senhor plantou um jardim, e o local, a região, então, deixa eu voltar no Caleb aqui, né? A Gênesis 1 está falando do mundo inteiro e o Gênesis 2 está focando num local. E nesse local que ele está focando, no versículo 8, diz que ele criou um jardim. E esse jardim, ele colocou em um local chamado, o nome da região era Éden. Éden, quando essa palavra foi traduzida para o grego, que é a versão, que é a tradução que os apóstolos usaram para escrever o Novo Testamento, que Paulo usou, e que a igreja primitiva usava também, a versão em grego, essa palavra foi traduzida como paradeisos. Éden, em hebraico, no grego, foi traduzido como paradeisos, e em português, paraíso. Então, olha só, a Bíblia está nos dizendo que Deus criou um jardim e colocou no paraíso. E há algumas características desse paraíso. Ó, vamos ler aqui, ó, versículo 9 diz o seguinte: do solo, deixa eu só voltar no versículo 8, né? Ele põe o homem que ele tinha criado dentro desse jardim. A gente viu aqui Deus, Caleb, criando o homem, depois descansou, ele botou o homem nesse jardim. E fala o seguinte no verso 9: do solo o Senhor fez brotar árvore. Ó, então vem comigo aqui, ó. Esse jardim tem árvore, e agradáveis à vista, boa para alimento, né? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio tem rio, ó, tem árvore, tem rio, vai ter flor, tem 4 braços, ó. Versículo 11, o primeiro rio é Pison, e ele rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Então, olha só, vamos acompanhar comigo aqui. Então, nós temos um jardim que tem árvore, tem flor, tem pedra preciosa. Se você continuar lendo aqui o versículo 12, deixa eu ler aqui. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidele, pedra de ônix. Então tem pedra preciosa, tem ouro nesse jardim. Agora, o que faz desse jardim, o que faz dessa região o paraíso, é o que vai nos falar no capítulo 3, no versículo 8. Que Deus mesmo, quer ver? Ó, vira sua folha aí, você está no papel, ou você está no celular, e eu não sei o que você faz, mas dá um jeito aí. Ó, fala que versículo 8, capítulo 3. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Vamos parar por aqui. Então, olha só. O jardim, o paraíso, é um local de planta, de flor,
de árvore, é um local de pedra preciosa, e é um local, acima de tudo, que é o que faz esse jardim ser ou estar no paraíso, um local especial, é um local onde a presença de Deus estava. No fim da tarde, Deus estava lá, andando pelo jardim, com Adão, com Eva. Deus estava presente. Havia uma relação direta entre Deus e os homens nesse jardim. Isso fazia do jardim, o local onde o jardim estava, o paraíso. Ouro, pedra preciosa, falou acima de tudo, a presença de Deus. E no versículo 15 do capítulo 2, volta para o capítulo 2 aí, ó, nos fala que nesse jardim que Deus colocou o homem, ele dá o seguinte... Não, volta para a Bíblia. Capítulo 2. Ele dá a seguinte ordem para o homem, versículo 15. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim, ó, para cultivar e guardar. Ou seja, o homem tinha uma função nesse jardim, que era cuidar e cultivar o jardim. Em outras palavras, a vocação original humana é o jardineiro. O pastor Tiago falou aqui que o Hélio... Osvaldo? Hamilton? Quase. Veja bem, nome é algo extremamente difícil para mim. Minhas filhas se chamam Olivia e Alice. No primeiro mês de vida da Alice, eu me arrependi profundamente de colocar Alice na minha filha. E vou dizer por quê. Ambos os nomes começam com vogal, ambos os nomes têm 3 sílabas e a sílaba tônica é a segunda. Não dá certo. O que sai de Olives, Alices... Olice é demais. Minha irmã é Luísa, outra é Laura. Nossa, mãe, o que sai de Luaura, Lauísa. Só minha esposa que eu não confundo, que eu não sou bobo, né? Mas eu não tenho ex, não. Mas tem gente que confunde, né? Chama nome de ex. Vamos parar por aqui, vamos voltar para cá. Ou seja, jardim. A função original do homem era jardineiro, ser jardineiro. A vocação original do homem é ser um jardineiro. Inclusive, se você trabalha em Orlando com jardim, eu indico que você aumente o valor da sua hora que você está pedindo com base na Bíblia. Diga, como é a função original do homem, eu sou essa função, quero receber mais. Não faz isso não, deixa como está. Voltando para cá, enfim, a função original do homem é ser um jardineiro. A função dele era estar nesse jardim cultivando e guardando. Paraíso, presença de Deus, homem cultivando e guardando. Se a gente vê e continuar a história, e como o pastor Tiago falou, agora saiu o pastor Tiago, falou, vocês estão discutindo isso entre os jovens? Vocês provavelmente discutiram e viram que, à medida que a história vai desenvolvendo, o homem falha na sua missão em cuidar do jardim. O jardim, que é o local para ser cultivado e guardado pelo homem, o homem não cumpre essa função. Ele desobedece à ordem do dono do jardim e, como consequência, há uma separação. O paraíso não é mais cultivado, guardado pelo homem, há uma separação. O homem, então, fora do jardim, ele vai tentar reproduzir esse jardim. O que é interessante é que até hoje, você pode olhar isso, não existe absolutamente nada na natureza ou na relação humana que traga satisfação completa para o ser humano. Deixa eu dar um exemplo. Você está com fome, por exemplo, hoje é feijoada. Isso foi informado por volta de 11h30 da manhã, que é um erro. Porque agora nós temos pelo menos aí mais 20 minutos de desesperos por feijoada. E eu espero que não comece a fazer a feijoada enquanto a gente está aqui, porque se o cheiro chegar, não tem condição de continuar o culto. Então, você está com fome, e se você come, daqui a pouco você vai sentir fome de novo. Você está com sede e bebe água, daqui a pouco você vai sentir sede de novo. Você está se sentindo inseguro por algum motivo, e alguém te traz segurança, você vai se sentir inseguro de novo. Tem algum prazer que você quer satisfazer, você vai sentir esse desejo de novo. Nada fora do jardim pode trazer satisfação ao ser humano. Logo, a vida fora do paradeisos, do Éden, do paraíso, do jardim, é uma vida de falta. E a maior marca dessa incapacidade da satisfação plena, que não há nada, vai sentir fome de novo, sede de novo, doença de novo, insegurança de novo, é a morte. A separação traz a morte. É o fim.
O que é interessante é que sempre que o homem tenta reproduzir o jardim, o máximo que ele consegue fazer são cidades. Aí, dentro do ensino... Essa é a minha, né? Dentro do ensino judaico, presta atenção, isso que é importante para a gente voltar para João, a gente vai chegar em João. Dentro do ensino judaico, existe uma oposição. O jardim é a imagem, é a figura usada pelos professores para expressar algo bom, algo onde Deus habita, algo que há plenitude. E as cidades são locais, são referências de caos, de corrupção, de tristeza. E a gente vê isso no próprio Antigo Testamento. Se a gente continuar lendo, aqui a gente não vai fazer isso hoje não, para a gente poder terminar e comer a feijoada. Gênesis, por exemplo, a primeira grande cidade que aparece, Gênesis 11, é Babel, que o nome significa confusão. Onde fazem uma torre, onde tentam chegar aos céus e onde Deus divide as línguas. A segunda grande, as duas próximas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Toda cidade, que a única coisa que o ser humano consegue criar são sinônimos de caos, de confusão, de falta da plenitude. Há a oposição, então, da imagem do ensino judaico, jardim e cidade. O homem tenta recriar jardins, mas a separação está dada. O máximo que ele consegue são cidades, e toda cidade é sinônimo de caos, de corrupção, de desgraça. Mas esse não é o fim, está dada a oposição. Mas Deus, quando escolhe o povo, diz o seguinte: olha só, beleza, vocês vão criar cidades, mas eu vou dar uma forma de vocês acessarem a mim. E essa forma, esse local, seria o templo. Agora, olha que coisa interessante, que o templo, que é o local onde o povo se achega a Deus em Israel, olha a característica do templo. Abre aí, vai ser o antepenúltimo texto de hoje, prometo. Ou não prometo não, que eu não vou prometer que eu não posso cumprir. Mas provavelmente, abre aí em 1 Reis, capítulo 6. Abre, rapidinho, 1 Reis, capítulo 6, versículo 32. E se você abrir em 1 Reis, capítulo 6, versículo 32, enquanto você abre, eu vou tomar água aqui rapidinho, você vai perceber algumas características do templo. Deixa eu só repetir aqui. Como é que a gente chegou no templo? Deus, então... Não, gente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deus, então, vai dizer o seguinte, vocês criaram cidades, local, corrupção, caos, mas eu vou dar uma forma da gente se relacionar ainda. Então, presta atenção no templo aqui, 1 Reis, capítulo 6, versículo 32. Você pode usar o 24 também, mas vamos do 32 aqui, porque, olha só. Olha o templo, então vamos lá, olha só. O templo, o local construído para representar a habitação de Deus. Tem uma separação. O homem só cria cidade, não cria jardim. Tem uma separação aqui. Mas esse templo seria essa referência. Olha como é que é o templo, Assim, fabricou de madeira de oliveira, 2 portas. E esculpiu... Então, olha só. Olha, se você entrar no templo, o local onde você encontra Deus, onde Deus está habitando para o povo de Israel, se você entra lá, olha como é que são as paredes do templo. Mandou esculpir querubins, anjo, palmeiras, árvores, flor. E como as palmeiras revestiu de ouro. Então, calma aí. Quando você entra no templo, você vê um local que tem árvore, flor, anjo, ouro. Então, calma aí. O templo, então, é uma referência ao jardim. O templo é feito, o local onde eles vão encontrar Deus é feito para ser uma referência ao jardim. Com uma diferença, o que dá ao jardim a sua jardinatitude, nessa palavra não existe, mas o que dá ao jardim, o fato dele ser o jardim, é a presença de Deus. No templo não, está separado, tem uma cortina lá. Então, o templo é assim o semi-jardim, o templo é assim o quase-jardim. É o mais perto que o ser humano consegue reproduzir o que um dia foi
mas que pela corrupção humana está separado. O mais próximo é esse templo. Deus vai colocar nesse templo novos jardineiros, sacerdotes. Mas se a gente continuar lendo, a gente vai ver o profeta Jeremias, por exemplo, não precisa abrir não, capítulo 5, versículo 31, dizendo que esses jardineiros também falharam. O próprio Jeremias, capítulo 23, versículo 11, vai dizer que até o templo está marcado pela corrupção desses novos jardineiros. A história se repete. A história do jardim, marcada pela incapacidade do jardineiro de cultivar. A história do quase jardim, que é o templo, marcada pela incapacidade do jardineiro de cuidar. A morte, a separação, a insuficiência ainda são realidades humanas. O que o ser humano consegue criar no máximo, cidade não consegue plantar novos jardins. Vamos voltar. João 20, abre aí. E Jesus, teoricamente, está morto. Mais uma vez, a morte pega mais um bom homem, alguém que veio falar do reino de Deus, porque essa é a realidade de todo ser humano, desde que o jardim deixou de ser cultivado. Maria vai, então, no domingo, chegar lá, para poder cuidar do corpo de Jesus, que ela ainda acreditava estar lá morto. Ela vai olhar, que se você leu comigo mais cedo, lá dentro o corpo não está lá. A lógica, o entendimento lógico dela é roubar o corpo. Ela vai ver 2 anjos e vai perguntar, cadê? O que aconteceu com ele? Levaram ele. Os anjos não respondem nada. Atrás dela, ela vê alguém que ela não reconhece e ela faz a mesma pergunta para os anjos. Do que fez para os anjos. Quer ver? Olha comigo no verso 14 aí, ó. João 20, 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor... E ela, supondo que ele fosse um jardineiro... Jesus, então, calma aí. Jesus, quando ressuscita, quando ele vence a morte, quando ele vence a marca da separação, ele ressuscita como um jardineiro? Então, João, o Evangelho está nos dizendo que Jesus é o Hamilton, acertei, né? Que cumpriu a sua função. O primeiro jardineiro falhou, como consequência, morte. Os jardineiros chamados para o quase jardim falharam. O templo, que é feito para lembrar, mesmo que é de uma separação, que não seja o jardim pleno, pois há um véu que separa a presença de Deus do povo, mesmo nesse quase jardim, os jardineiros falharam. Mas Jesus, quando vence a marca da separação, ele ressuscita como um jardineiro. Jesus é o jardineiro que cumpre a função que desde Adão havia sido falha de cultivar e cuidar da criação do jardim de Deus. A gente viu isso aqui na peça. A imagem, o ápice da criação, Jesus, Cristo. E o que é interessante, para a gente poder terminar, se você continuar comigo aí, e a gente for no mesmo capítulo 20 de João, para o versículo 22, vamos para o 21, para a gente poder dar contexto aqui. João, capítulo 20, versículo 21, diz assim, Jesus, então, depois de encontrar Maria, ele fala, Maria, não me segura, porque eu tenho que estar com meu pai. Depois disso, a Maria corre, conta para os discípulos, eles não vão acreditar nela. Aí Jesus se põe no meio deles, versículo 21, e diz, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai enviou, eu vos envio. E havendo dito isso, soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Só um minutinho, vamos parar aqui. A marca do jardim inicial, lá no Éden, não era o que fazia do jardim, o jardim não era o ouro,
não era a árvore, não era a flor, mas era a presença de Deus. O que fazia do templo, o quase jardim, não era o ouro, não era a planta, não era a pedra preciosa, mas era a presença atrás do véu. Se Jesus, ao ressuscitar como um jardineiro, vem para os seus que acreditam nele e diz: recebam aquilo que faz do jardim o jardim, isso faz de nós jardins? Ou seja, você é um jardim de Deus. Você não é feito para ser cidade, você é jardim. Eis então o paradoxo da graça. Porque Jesus, antes de dizer, sejam vocês então o jardim de Deus, porque o mesmo Deus que andava no jardim agora está em vocês, ele fala: vão vocês e façam o que eu fiz. Como o Pai me enviou, eu os envio. Outras palavras, além de jardim, vocês também são jardineiros. Logo, a vocação de cada um, não só do Hamilton aqui hoje, é que sejamos jardineiros. Eu não sei se você tem vivido como cidade. Eu não sei se a sua característica da sua vida tem sido o caos, a corrupção. Mas o que eu sei que o chamado de Deus para nós é sermos jardins e olharmos um para o outro como jardins e entendermos a responsabilidade de sermos jardineiros. Essa é uma igreja de jardins e de jardineiros. E sabe o que é o melhor de tudo? Esse jardim e esses jardineiros aqui nessa terra hoje, o fim... Vamos ver esse fim. Abre comigo, é para terminar. Eu prometo que é para terminar. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 22. A gente começou em Gênesis. Não, a gente foi em João. A gente foi em Gênesis e a gente vai terminar em Apocalipse. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Versículo 1. Então o anjo me mostrou um rio. Opa, tem rio, hein? Brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus, no meio da praça da cidade. Aí você me quebra. Porque eu estou aqui falando de jardim, você está me dizendo que o fim do mundo, a volta de Cristo, tudo vai ser uma cidade? Pô, aí você me arrebenta. Você acabou com o meu argumento aqui, João. Porque eu estou defendendo aqui jardim, mas calma aí, vamos continuar. No meio da praça da cidade, de um lado e de outro do rio, está a árvore. Opa! Calma aí. O fim, o céu, é uma cidade, mas não é uma cidade como a cidade daqui. É uma cidade com uma árvore no meio. É uma cidade que é transformada em jardim. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma cidades em jardins. O seu chamado, a sua vida é para ser cuidada como jardim de Deus. A sua vocação é para ser um jardineiro de Deus. Eu não sei se você tem vivido como jardim ou como cidade, mas o que eu sei é que o desejo de Deus é que sejamos jardins. Eu não sei se você tem entendido a sua responsabilidade de jardinagem, mas esse é o chamado para todo cristão. Jardins que são jardineiros. E nesse momento, não vai ter mais texto nenhum. Eu quero convidar você a abaixar ou levantar a sua cabeça e refletir sobre isso. Como é que está seu jardim? Como é que você tem permitido que o seu coração, que a sua vida seja cuidada pelo Espírito Santo? Talvez a resposta que você vai ter é: não, eu estou vivendo muito como uma cidade. Eu estou sendo marcado pelo caos, pela corrupção, pelo afastamento, pelo distanciamento de Deus. Hoje é o dia que o Deus que transforma cidades em jardins está aqui para transformar cidades em jardins. Aí, eu quero te chamar a fazer uma segunda reflexão. Como é que tem sido a sua vida de jardineiro? Quando você olha para o lado, para os membros da sua igreja, para a sua família, como tem sido o seu cuidado dos outros jardins? Baixe sua cabeça, vamos fazer isso antes da gente orar junto para comer a feijoada. Oremos.
Ai, Jesus. A gente está o culto inteiro hoje falando de jardim, sabe? E a gente está aqui lembrando que nós somos feitos para sermos jardins e não cidades. A gente está aqui lembrando que a Bíblia começa, a história do mundo começa em um jardim. E a história do mundo vai terminar numa cidade que é transformada no jardim. Porque nós servimos um Deus que transforma cidades em jardins, transforma a desgraça em graça, o corrupto em santo. Nós temos um Jesus que pelo seu sangue nos deu o acesso quebrado lá no jardim, que o templo não pôde dar. Mas nós temos acesso porque Deus se tornou homem e nos trouxe de volta ao jardim. Nos fez jardins e nos fez jardineiros. Jesus, hoje, que a gente está aqui nesse jardim, a gente pede que o Senhor fale ao nosso coração como que a gente pode... Senhor, a gente precisa aprender a ser jardim. E a única forma da gente aprender a ser jardim é se o jardineiro, mestre, nos ensinar. Então, mostra a gente a necessidade de estarmos próximos de Ti. Usando tempo contigo. Aprendendo a Tua palavra. Não há outra melhor forma de cultivar o nosso jardim que não estando contigo. Aprendendo em Ti, aprendendo sobre Ti. A gente está celebrando aqui o culto da juventude e a gente lembra que todos nós, nossos jardins, se a gente não cuidar, eles vão ser cidades. Porque é a única coisa que o ser humano sabe fazer. Mas nós servimos um Deus que transforma cidades em jardins. Então transforma nosso coração, aquilo que ainda está marcado, que não é parte do seu projeto de jardinagem, transforma em jardim. Da mesma forma, coloque em nós a necessidade de sermos melhores jardineiros uns com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com a nossa cidade. Ajuda-nos, Senhor, a plantar sementes de vida, a olharmos para os outros com olhos, como a gente falou aqui mais cedo, de graça, de misericórdia, entender que a relação de jardinagem é uma vocação que o Senhor nos deu. Ensina-nos, para que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Transforma-nos em jardins, faz de nós jardineiros, para que possamos viver o seu chamado, a sua vida, e lembrar que no fim de tudo, nós voltaremos ao jardim. Nós chamamos Jesus, porque mesmo não merecendo, o Senhor morreu por nós. Pela tua vida há um entendimento de quem Deus é, e pela tua graça nós somos salvos. Obrigado, Senhor, porque nós não sabemos como ser jardim, nós não merecemos ser jardim. O Espírito Santo para fazer isso em nós. Ajuda-nos a fazer a nossa parte para sermos melhores jardins e jardineiros do teu reino. Em Orlando, em Kenora, lá no Canadá, nosso querido Brasil, todo lugar desse mundo. Amém e amém. Tenha um bom dia.